Bom dia, meus fabulosos! Bom dia a todos. Aqui é o Big, estou de volta com mais um episódio das Crônicas Fabulosas e comigo está o Lino. E aí, Lino? Recebam mais essa recepção calorosa, sejam todos bem-vindos. Caralho, receba! E acompanhem aqui nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Lino, estamos de volta para o 5º episódio das Crônicas Fabulosas. Estamos nos encaminhando para a metade desse podcast, né? Que, como a gente falou, tem data para acabar, ou não, mas por enquanto sim. Por favor, calma! Mas a gente tá aí com mais um episódio falando da live da Jambô, que é a live que marca o dia que começou o financiamento, né? Correto. Essa live tem esse gostinho especial de ser o dia que iniciou o financiamento, já com bons resultados, né? Que falaremos a respeito. A gente vai falar depois dos recadinhos, que temos alguns recadinhos para você. Fabuloso! Lino, recadinhos. Hoje o meu bom recadinho, vai pra você. Teve, como a gente falou, né? Teve a abertura do financiamento e a gente pode ver coisas a gente já sabia, né? Muitas coisas. Eu coloquei aqui coisas que a gente não sabia pra gente comentar, que foi a aparência da caixa, né? Que ficou muito bonita. Muito bonito. Os valores do financiamento, a meta base e a meta extra, né? Que teve certas polêmicas, né? Com as metas extras aí, né? Sim, tinha algumas coisas que a gente não esperava que entrasse como meta extra, ainda algumas com valores ocupando metas altas, né? Tipo o Necromante mesmo. Mas pera, o Necromante a gente já sabia que ia vir com meta extra, porque já tinha sido até falado na outra live. Eu acho que pra mim o que ficou mais assim, isso aqui é meta extra, foi o negócio da licença lá, cara. Não faz sentido não na minha mente, tá ligado? Você aquilo ali ser meta extra, porque é um negócio que não traz benefício nenhum pro jogador, pra galera que tá participando do financiamento, cara. Então, mas a coisa do Necromante, eu acho que pra meta extra de 500 mil eu achei demais. Ele poderia, a gente já sabia, né, que ia entrar como meta extra, mas poderia estar nas metas mais baixas. Mas pode até ter sido uma forma deles não terem certeza de quanto seria batido o valor e colocar outras metas novas, por assim dizer, né? Porque esse já é um material que a gente tem em inglês, a gente vai ganhar a tradução nesse momento, a meta entra como uma tradução desse material garantido, mas acho que até por isso, não sei se a ordem ali eu concordo, mas já tá quase batido, né? As metas anteriores, boa parte já foram alcançadas. Vamos seguindo, vamos até a meta de 850, se Deus quiser. No momento que a gente tá gravando aqui, tá em 87% o financiamento da meta, 87% no caso da meta base, né? Outra coisa que eu queria pontuar na questão do financiamento é que, diferentemente do que eu pensava, não tem nenhum press start, nenhum aperte start, né? Pensei que ia vir de alguma forma, de você poder adquirir aí como um add-on, né? Só que a Karen deixou bem claro que eles estão fazendo financiamento de outras formas agora. Eles que aprenderam com erros do passado e que estão tentando deixar os pacotes o mais simples possível. E é provável que a gente veja isso em futuros financiamentos, né? Quem for participar de futuros financiamentos da Jambô, de Tormenta e tudo, perceba que os kits agora vão ser bem fechados, como são os kits do financiamento do Fábula Última, né? São 5 níveis, acabou, é aquilo ali mesmo. E claro, 5 níveis mais as metas extras se batidas e quando batidas. Mas não vai ter negócio de eu quero o livro assim, eu quero o item assado, eu quero levar esse jogo e 3 romances, eu quero levar esse e 2 quadrinhos, entendeu? Então, de acordo com eles, a tendência da Jambô agora é ter esses financiamentos mais simples para diminuir o trabalho logístico. O que é que você acha disso? Eu acho uma boa ideia, sim. Quando você tem entregas demais marcadas, né? Você tem aí já pelo menos 400 pessoas que financiaram. Se cada uma pegou um add-on diferente, você montar a listagem de qual pacote você tem que enviar para quem, com o quê,
Isso atrasa a logística. Não tem como pensar que isso não tem um efeito sobre a logística. Então, tornar as coisas simples é uma forma de garantir que o mais breve possível todo mundo tenha os seus produtos conforme financiado, né? E custo também, né? Porque logística gera custo, não tem jeito. Sim, além disso. Apesar das reclamações das metas extras, eu fiquei bem de boa, porque aquele negócio, as que não forem batidas, principalmente as que tem em inglês, né? A galera vai traduzir, né? Não tem jeito. Eu tava falando com algumas pessoas sobre a licença, e que se ela não for traduzida, se não chegar na meta extra da licença, vai poder ser feito mesmo com ela em inglês aqui. A galera que quiser produzir material vai poder produzir do mesmo jeito, sabe? É legal ter as regras ali traduzidas para ler na língua mãe e tal, mas o material continuará sendo produzido, e vamos combinar que muita coisa é produzida por fã, só para blog, sem visar comercialização mesmo, né? Então não vai afetar tanto assim. O pessoal que ficou reclamando das metas extras, eu e o Lino ficamos que nem os pinguins de Madagascar, né, Lino? Sorri e acene. Só sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. A gente teve alguns comentários no último episódio. Eu quero citar duas pessoas que comentaram. O primeiro foi o Arquimago. O Arquimago é o cara que eu conheço há mais ou menos uns 15 anos. Que ele comentava lá no Voz da Terceira Terra, cara. O podcast de RPG lá de 2009. O Arquimago já comentava naquela época. E ele tá bem empolgado com Fábula Última, né? E ele tá fez vários comentários no podcast. Ele falou que reconhece a tua voz de algum outro podcast que ele ouviu, Lino. Por engano, né? É a voz de alguém parecida. Não é a minha voz, não. Pelo menos não de podcast. Se bem que eu nunca participei de podcast. Esse é o primeiro. O André Greenberg, nosso professor doutor Percival, me comentou. Você chegou a ver o comentário dele lá no YouTube? Ainda não. Ele falou sobre aquela questão do número 13 que a gente comentou no último episódio, né, da probabilidade. Sim. Que ele falou que o 13, quando você joga 2d12, o 13 realmente é o resultado mais provável. Só que a maioria das rolagens lá daquele dia que deu de 13 não foi 2d12 não, foi D10, D8, 2d10 e era 13 direto, mas tudo bem. Aproveitar já que a gente tá falando do que o André citou, né? Aproveitar e fazer um comentário sobre o que ele comentou lá no final da live, mas eu vou trazer agora pra cá, né? Que ele comentou que a galera no grupo dele falou que a gente comenta a live como se eles fossem jogadores de futebol. Isso é legal. Eu gostei do elogio. É como se a gente fosse uma mesa redonda de RPG, tá ligado? A gente fosse o falha de cobertura do RPG. Doideira! Eu acho que indiretamente a gente pensou nisso, né? De algum jeito. Por mais que a gente não tenha falado isso diretamente, eu acho que a gente já tinha de algum jeito referências assim, né? Se a gente não pensou, a gente acabou fazendo, não tem jeito. Fazendo, Um abraço aí pro André e pra galera do grupo do André aí. E continue ouvindo as Crônicas Fabulosas. É muito bom a troca, né? Da gente consumir o que eles estão produzindo e ter esse retorno também, esse bate e volta, já que a gente está falando de futebol, né? Esse bate e volta é bem legal. Essa troca de passes. Uhum. Mais recadinhos, eu recebi um convite do Movimento RPG, cara, um site, o Gustavo Estrela. Não sei se você conhece o site de RPG, o Movimento RPG, deve ter... Conheço sim, é bem conhecido. É bem conhecido, né? E o Gustavo, ele mandou uma mensagem pra mim pedindo um texto sobre criação de mundos em Fábula Última, né? E eu aceitei, né? Tô escrevendo aí, vou mandar pra eles até semana que vem. Aí vocês vão ver o Big voltando a ser blogueiro de RPG depois de, sei lá, 10 anos que eu não escrevo blog de RPG, velho. Tirar essa teia aí, vamos tirar essa teia. Não, eu já passei de fase, vou ajudar aí, porque Fábula Última, como eu falei em vários lugares, Fábula Última trouxe de volta a minha vontade de criar conteúdo, mas eu prefiro fazer isso só com podcast mesmo, já escrever é mais complicado.
É a menina dos seus olhos, né? Eu tô empolgado, assim, pra escrever alguma coisa. Vamos ver que Fábula Última dá essa vontade mesmo. Esse clima que ele traz dá essa vontade de trazer alguma coisa nova e ficar contribuindo com o cenário. Então é isso, fica de olho aí no movimento RPG, tem muitas matérias legais sobre vários sistemas, já saiu sobre Fábula Última, mas em breve tá saindo aí um texto meu sobre criação de mundos. E para o último recadinho, tem o resultado do sorteio do MT. Eu passei vários episódios do podcast, né, fazendo propaganda do sorteio do MT, então nada mais justo de eu fazer a utilidade pública de divulgar o resultado do sorteio, né, Lino? Nada mais justo. Aproveitar o momento. Se o vencedor não sabe ainda, tem a chance de saber por a gente. Ah, não, mas o vencedor sabe, porque além de ter sido divulgado o Discord Fábula Última, do qual o MT ele é dos moderadores, quem ganhou o sorteio foi o outro moderador, que foi o Tails, que a galera até ficou marmelada, não sei o que, mas claro, de brincadeira, né, obviamente. Legal, aí o Tails, que é amigo de todo mundo, o Tails que eu não sei se você sabe, mas o Tails até citado no Natural Fantasy, nos créditos do Natural Fantasy ele tá ligado? Como agradecimento lá. E ele é nosso moderador do grupo e ele ganhou lá um PDF no sorteio do MT. Então, talvez, como o Tails já ia participar, talvez ele vá pegar esse PDF e dar de presente, não interessa. O importante é que possibilitou que mais pessoas participem do financiamento, né? Porque é um PDF a mais que é vendido, né? É a garantia de que chegou em mãos que a gente tem certeza que serão bem usadas. Lino, para a parte principal do podcast, a gente vai ter que dividir em duas partes, né? Porque a live foi dupla. Como a gente falou na semana passada, a live teria um início às 19 horas, uma hora mais cedo do que o habitual, para essa primeira hora falar sobre a campanha, e a segunda hora em diante seria a mesa convencional, né? Acontece que a primeira hora foi bem morna, assim, né? Não teve nada de novidade, quer dizer, teve, né? Senão a gente não estaria falando agora, né? Mas a maior parte era o que a gente já sabia, né? Pra apoiar e tudo. E a novidade que teve, eu anotei aqui, é falando sobre as aventuras da campanha. Eles falaram que as aventuras, pelo menos a da Karen, no caso, né? Passa pelos 3 temas do jogo, no caso, o High Fantasy, o Techno Fantasy e o Natural Fantasy. E tem influências de Phantasy Star e Kingdom Hearts. Eu acho que é referência de velho. Referência de velho! Só quem é velho mesmo sabe o que é Phantasy Star. Nossa, velho! Totalmente referência de velho, né, cara? Isso entrega muito a idade, a época que a gente ficava falando 2 vezes com cada pessoa da cidade, porque não sabia falar japonês, não sabia falar inglês. Então a forma da gente passar das missões era falar com cada pessoa 2 vezes. A Karen até citou a gente, né? Ela falou, o pessoal do 8 Pilares aí... Mas eles devem ter jogado tudo que é JRPG. E aí eu fiquei pensando, se juntar nós 3, eu, você e o Kelvin, chega perto, né? Porque o Kelvin jogou Final Fantasy um monte. E ele joga também esses RPGs mais recentes que o Fábula Última também cita, né? Como Shin Megami Tensei, o Persona. Eu tô me devendo esses 2 ainda pra conhecer a franquia. Ele tá pegando meu pé pra eu jogar e eu acho que eu vou. Como eu sou o cara mais velho, né? Além de ter jogado Phantasy Star lá desde o 1, joguei pelo menos 1, 2 e o 3. Joguei o online também, mas eu acho que era do PlayStation 2, se eu não me engano. Mas eu joguei coisa bem obscura, tipo Landstalker. Você lembra desse RPG? Não é um JRPG, né? Mas ele é basicamente um Zelda do Sega Genesis, cara. Você lembra desse jogo? Lembro, inclusive ele já tinha em algumas coisas estética que o Diablo foi usar. Eu acho que a forma de câmera e de ver as coisas, eu acho que lembra muito o primeiro Diablo depois. E eu gostava muito de jogo assim, estilo Zelda, né, de quebra-cabeça, né? Como a gente sempre fala, não é JRPG, mas tem os elementos, né? E aí tinha o Zelda do Super Nintendo, e aí depois saiu um do PlayStation 1, que é muito bom, que pouca gente jogou, chama Alundra. Não sei se você já ouviu falar desse jogo. Eu joguei Alundra. Pô, era muito bom. Cara, que jogo maravilhoso.
Então eu joguei essas coisas assim mais obscuras que o Kelvin não jogou. Shining Force, não que Shining Force seja obscuro, né? Legend of Legaia, Legend of Mana. Então a gente se combinar, eu, você e o Kelvin aí, a gente acho que tem pouco JRPG que ele não jogou, né? O Legend of Mana eu tô com a trilogia aqui pra jogar, inclusive. Sabe o que eu lembrei também? Wild Arms do PlayStation. Você lembra do Wild Arms? Esse é profundo, cara. Nossa. Lembro, joguei. Foi até pesquisar aqui. Nossa, isso era muito bom. Joguei muito. A gente tem as referências, galera. A idade deixa a gente ter muitas referências aí de JRPG. Desbloqueou memórias aqui. Bom, sobre a parte 1 é isso, Lino. Podemos seguir para a parte 2, que é a sessão de jogo em si. Que o Guilherme começa, como sempre, recapitulando, que a gente não vai fazer. Mas, basicamente, Lino, a sessão, tirando o final, que a gente vai contar no final, né? É mesmo? É verdade? A maior parte da sessão foi um combate. Aquele combate, né? Que no meio do combate estava rolando um ritual e com 3 inimigos, que era a armadura gigante, que estava na porta, a tal da bruxa, que estava fazendo o tal do ritual, e um mercenário lá, um guerreirão, um mercenário com pinta de malvado. Eu achei interessante porque logo nessa hora o Guilherme apresentou a regra de inimigo de elite, né? Que são inimigos do Fábula Última que tem 2 ações por turno e são mais fortes, tem mais pontos de vida também, assim, né? Mais forte nesse sentido, né? Eles aguentam mais porrada e eles batem mais. Com isso eu já estava familiarizado, com isso eu já tinha pego essa parte assim. Acho bem legal do que você tem ali um personagem, no caso mais de um, né? Mas você tem já um personagem que ocupa um desafio maior e tem mais de uma ação. Você pode aproveitar isso muito bem, sem precisar criar mais de um personagem, né? Então isso é bom. É também porque o Guilherme também usou isso, além de ter aquela expectativa de são chefes ou mini-chefes, vilões. Se fossem só inimigos comuns, não ia ter o mesmo impacto o combate, porque eram 4 personagens e mais um NPC, né? O guerreiro lá da lança que estava ajudando eles. Mas ia ter poucos inimigos. Pra não encher de minions, encher de inimigos sem sentido, tem a armadura grande e um monte de armadura pequena, né? Pra poder o combate ficar equilibrado. O Guilherme optou por isso aí. Então era como se fosse 5 contra 6, né? Porque cada um dos inimigos valia por 2. E aí a primeira coisa que chamou a atenção nesse combate foi que o Dalan, ele tem uma habilidade de contra-ataque. Toda vez que alguém ataca ele, mesmo errando ou acertando, se foi o número par, o Dalan podia revidar com um contra-ataque. E ele usou isso basicamente o combate inteiro, né? Porque toda hora o Guilherme tirava par. O Dalan tem essa habilidade e o Guilherme tem a habilidade de sempre rolar número par. De preferência errando, né? Tipo... Sempre 12 e a classe de armadura do Dalan 13, né? Aí o professor Percival, ele fez uma investigação, né? Na armadura lá, e ele descobriu coisas bem úteis, apesar da falação que os personagens reclamam, mas E aí você vê a vantagem do erudito, né, cara? Pela questão assim, você pensa que ele não faz nada, mas ele é bem útil, né? Descobrindo as fraquezas, ele descobriu que o bicho lá tinha fraqueza contra a eletricidade, e ele descobriu também que ele tinha tipo um poder de choque de retorno. Se alguém lançasse um feitiço diretamente na armadura, podia dar ruim, né? Eu gosto muito dessa questão que a gente vê em certos jogos, de você descobrir status do inimigo. Acho isso bem maneiro e bem localizado no cenário. O que me fez escolher jogar com o erudito é exatamente isso. Ter essas coisas táticas de combate, de ajudar sem necessariamente ser o cara que vai lá e vai descer a porrada e mesmo assim ser útil pra caramba pra resolução do combate. E aí eles perceberam que eles tinham que passar pela armadura se eles quisessem afetar o pessoal lá de trás, né? Mesmo o Fábula Última tendo essa questão do posicionamento, que teoricamente você não precisa ter um combate tático na questão de tem que estar perto, estar longe, mas você pode fazer esse tipo batalhas em planos, né? Você tá num plano, você passar pro outro para poder atingir a galera de trás. Nessa hora a Lorraine, ela queria passar pela armadura e o Guilherme instituiu
que ela teria que fazer uma jogada de destreza mais destreza. Por que eu tô citando isso? Porque tá aqui uma coisa do Fábula Última que também tem essa possibilidade, né? A destreza da Lohane é D6. E aí a Karen falou, bom, se eu for testar destreza mais destreza, mesmo se a dificuldade 7, a chance de dar ruim era muito grande, né? Então ela argumentou, não, eu posso usar a minha astúcia para calcular um momento que a armadura levanta o braço, ou seja, facilita para ela passar, e aí eu uso a minha astúcia mais destreza, que a astúcia dela é D10, né? Aí o Guilherme possibilitou ela fazer isso, e isso é uma coisa muito boa que o jogador de Fábula Última tem que estar ligado, entendeu? Assim, de negócio, às vezes é negociável, tem coisa que não é, mas isso aqui é negociável, né? Faz sentido você usar astúcia nesse caso. É negociável porque é bem interpretado, né? Porque você tá localizando o que você vai fazer. Você não tá simplesmente dizendo, eu quero trocar esse teste. Você tá dizendo o porquê que você vai fazer desse jeito. E aí tem às vezes os jogadores que a gente sabe que vão forçar a barra e a gente vai dizer, não vai poder não, amiguinho. Vou passar na base do vigor. Eu sei bem que dependendo, eu dou um empurrão no bicho, sei lá, mas é sempre isso. O bom de você usar um sistema em que você atrela a narrativa ao sistema de regras, é isso, aí você poder, não, eu quero fazer tal coisa desse jeito. Isso me possibilita usar esse atributo do que o outro. É uma coisa meio, não sei se deu pra perceber, mas é uma coisa meio movimentos do PBTA, né? Porque o PBTA você primeiro diz o que é que vai fazer, depois você define que movimento você tá usando, não é eu vou atacar, entendeu? Eu vou fazer isso, e o que é isso que eu quero fazer? Eu gosto da forma com que o cenário lida com essa questão disso, né? Deles terem tirado as perícias e transformar em algo que você pode fazer de acordo com o que você interpreta. Você já tem ali tudo que é necessário para o seu personagem interpretar, para fazer as ações, e o jogo vai ser pensado em cima disso, né? Diferente do D&D 3.0, que você tem um montão de pontinho para distribuir, que você tem que fazer um montão de coisas que você é incapaz totalmente de fazer. Nessa hora aí o Guilherme fala sobre o ritual da bruxa, né? Que ele falou que o ritual estava usando a energia vital dos aldeões e eles iam enfraquecendo conforme o ritual ia progredindo. E nessa hora ele também usou o chat, fez uma enquete lá no chat para o pessoal decidir a ordem com que os aldeões iam ser afetados. Você estava lá na hora ou você assistiu depois? Você chegou a votar ou não? Não cheguei a votar porque eu estava assistindo da televisão. Aí eu acabei não votando, mas eu assisti inteirinho desde o primeiro instante. Tava acompanhando, inclusive tava assistindo com a minha parceira, que já jogou RPG, mas não é tão habituada. Aí ela fazia uns comentários off que eu achei muito bom, assim, de quem tinha zero contato com a coisa, nunca viu uma live de RPG e tava vendo ali a situação. Porra, devia trazer os comentários dela aí depois. Vou trazer. Quando a coisa aqui for fluindo nos pontos certos, vou passar os comentários dela. Se não quiser gravar ou falar, só anota lá atrás, ó, tá aqui, ó. Assiste com ela com o caderno do lado e vai anotando, porque aí você vai falando aqui, no lugar dela. Mas aí, então rolou essa votação. Eu votei pra salvar a Mimi, né, que é a arqueóloga lá, né, estudiosa. Mas a galera salvou ela, realmente. Ela seria a última a ser afetada. Na ordem ficou o Dundum, a Samira, o Daut e a Mimi. Então, conforme ia avançando o ritual, esse pessoal ia caindo lá. E o Guilherme, na hora, não deixou claro o que ia acontecer com eles. Só falou que eles iam sendo sugados a energia vital e eles iam meio que desmaiando, né? Sobrou pro primeiro ser o vendedor de marmita, coitado. Sempre sobra pro proletariado. Rapaz. Guerra de classe até no Fábula Última. E aí a Chance ela usou lá aquele poder dela, que ela usou e abusou. Tava osso o combate, então ela usou bem aquele poder dela de testar a sorte e tentar ver o que ela podia fazer. E ela causou um dano de terra em todo mundo, né? Que ela jogava o dado e ela usou lá aquela maracutaia dela de ter um número da sorte que ela podia trocar e tudo. Mas ela causou dano em todo mundo. E aí quando rolou o dano, o tipo de dano rolou terra. O que acontece é que o
a armadura ela era resistente à terra, só tomava metade do dano. Mas eles descobriram que o mercenário lá que tava atrás, né, que era o Draenvalgor, o lobo sem estandarte, ele era vulnerável à terra, então ela foi tomando dano pra caramba, velho. A chance machucou o cara, velho. Antes disso, bom lembrar o papel do Dalan, né, nesse combate, né? Porque o resto do pessoal é todo de papel e ele tá ali pra peitar. E ele lidou bem ali com o Golan, frustrando por um bom tempo ainda o Guilherme. Só tirava 12, enquanto o Dalan nos 2 primeiros ataques deu crítico, né? Aham. E ele sozinho tava segurando a armadura. Aí teve uma hora que a armadura atacou a outra pessoa, ele, que pena. Aí o Guilherme, você queria que te atacasse? Aí o pessoal, ele é o tanque, pô, ele tem que tancar. Como diz o Pato Papão, o tanque tem que tancar, velho. O tanque tem que tancar, o tanque tem que tancar. Proteger o time importa mais que o KDA. Não tem jeito, ele é feito pra apanhar. O personagem dele é isso, a função dele é essa. Quem fala tem que falar, quem bate tem que bater e quem apanha tem que apanhar. Aí depois disso a Karen não sabia o que fazer, ela chegou a ficar com 1 ponto de vida ou coisa parecida. E eu fiquei no chat, Karen, usa ponto de inventário, pelo amor de Deus, ela não sabia, ela pensava que ia morrer e tudo. E eu não sei se ela tava sem ponto de inventário, porque depois eu vim perceber, será que ela tava sem ponto de inventário, porque ela rolou na última live, que eles dividiram o ponto de inventário lá pra fazer a tenda, cara? Ou ela só esqueceu mesmo que dá pra fazer um item de cura com ponto de inventário? Eu acho que ela esqueceu. Teve uma hora que ela ficou um pouco perdida ali. Aí chegava a ação dela, ela ficava tentando descobrir o que ela ia fazer pra tentar auxiliar ali no combate. Então eu acho que ela se levou ali pela emoção da situação e ficou um momento sem saber o que fazer, né? Tanto é que o pessoal depois lembrou da questão de que eles poderiam usar crítico para diminuir o crítico ou o ponto de fábula, para diminuir o marcador do relógio, né? Na verdade, tem uma ação que você pode fazer que você pode diminuir os relógios, afetar relógios, na verdade, não é só. Você pode usar essa ação para aumentar relógios seus, né, do seu grupo, diminuir relógios do inimigo, tem esse tipo de coisa. Afetar relógios em geral. Então é bom também pro pessoal conhecer esse recurso. Já próximo do final, eles incentivaram muito o pessoal a fazer isso, né, para conseguir ter o resultado positivo no combate. E aí eu acho que ela esqueceu de usar. O doutor Percival lembrou ela, né, e lembrou a todos do que eles tinham na mochila. Pra todo mundo poder usar os cogumelos e poder se recuperar. O doutor, que é chato pra caramba, né? Que as crianças acham ele. Mas ele foi muito importante nesse combate. Mais uma vez, né? Ele lembrou o pessoal, além dele avisar das fraquezas, ele lembrou o pessoal da cura. Ele deu aquele buff, né? De orador pro Dalan. O ataque do Dalan foi pra 2d12, né? E o Dalan rolou 12-12. Foram 2 críticos que ele tirou e foram importantes. Mas em compensação, o Felipe também rolou uma falha crítica pra caramba, né? É porque o karma vem a galope, né? O destino foi mais caótico do que com a personagem que utiliza o caos, né? Com ele, você tirou 2 críticos, você vai tirar 2 erros críticos. Teve uma hora que o Guilherme falou assim, o Felipe, vou usar um ponto de fábula. O Guilherme, tanto ponto de fábula que tu tem aí? Eu tirei falha crítica pra caramba aqui. É isso. Ônus e bônus. E aí, enquanto a Karen ainda não tinha se recuperado, né, rolou mais uma enquete no chat pra decidir quem é que o Draenvalgor, né, o NPC lá, o mercenário, ia atacar. E aí o chat decidiu porque se ele ataca a Lohane, ela morre, né? Morre não, ela ia cair no caso, né? Porque morrer em Fabloat é mais complicado. Mas o pessoal teve pena e voltou para atacar o Kyran, né? O NPC lá da lança. Tem o NPC. O chat também só rolou resultado ruim, né? Vamos combinar que ele ajudou muito pouco no combate, coitado. Ele deu uns golpezinhos lá, mas realmente foi bem difícil. Os dados não estavam ajudando o lado dos inimigos, né? Tanto na mão do chat quanto na mão do Guilherme, né? Pra falar a verdade. E aí, combate vai, combate vem. Nesse calor da batalha, acaba que eles finalmente conseguem derrubar
tanto o guerreiro de metal quanto o mercenário. Sobra só a bruxa, né? Isso, sobrou só a bruxa. E caiu quase todos os aldeões, né, também, em compensação, né? Porque demoraram muito a terminar e dos 4 aldeões, 3 caíram lá e a Karen conseguiu atrapalhar e conseguiu recuperar um dos 3, né? E aí a bruxa utilizou de um recurso pra fugir dali, né? Ela usou o ponto de última. Na verdade, primeiro a avó Orwalha chegou, né? Que tava de stalker da situação, como bem o chat falou. Ela tava vendo todo mundo ali se ferrando. Eu vou ficar aqui só de butuca pra ver como é que vai acontecer a situação. Invisível, invisível, invisível. Quando ela chega, ela fala lá umas paradas, que era meio que um teste mesmo, né? Que todo mundo já sabia que era o teste da chance, né? E aí, nessa hora, a bruxa usa o ponto de última, né? Que eu até achei que o Guilherme ia explicar mais sobre o ponto de última, que é esse recurso que é o contrário do ponto de fábula, né? Que os vilões têm pra fazer efeitos, e um dos efeitos é a famosa bomba de fumaça, né? Usa e vai embora. Pra lutar mais tarde, lutar novamente. I will be back. I'll be back. É literalmente isso. Literalmente. Depois que a bruxa vai embora, o Guilherme até pede um teste lá pro chat e pros jogadores pra ver dos 2 aldeões que ficaram desmaiados qual ia morrer e qual ia sobreviver. E aí o chat mais uma vez rolou e o Dundum foi jogar no Vasco, né? Infelizmente não teremos mais marmitas na Vila dos Cogumelos. Dundum, bem-vindo ao glorioso, bem-vindo ao trem bala da colina. Bem-vindo ao Tribala da Colina. Precisaremos de outro proletário para fazer marmita. Quando eles saíram lá, Lino, eles receberam espólios, que eu anotei aqui foi uma espada mágica, né? A espada do mercenário. 400 zenites em dinheiro vivo. Eles receberam também uma placa Magitech, um pedaço lá da armadura gigante. Além de outros itens que eles receberam no passado, né? Por exemplo, as páginas do livro que o Percival achou, o pedaço de coisa que a Karen achou também, né? Aquele pedaço que parecia uma adaga, né? Mas isso aí vai ficar pra depois. Mas o mais legal é que eles ganharam realmente essa tal de placa Magitech, né? Que poderia ser usada como uma armadura. Só que o Kenner pediu ela, né? Porque ele precisava de uma prova de coragem, né? Pô, dava alguma coisa mais tranquila pra ele provar a coragem dele. Não dava aquela placa, não. Vai provar sua coragem de outro jeito, filho. Não, pô, eu achei justo, achei legal, cara. Eu achei fofinho. Pô, o cara mereceu, pô. Ou você acha que não? Narrativamente é o correto, mas em combate ele não apanhou e não bateu. Pô, o Lino de olho no item mágico lá, velho. O cara levou embora o item, velho. Mas ele levou lá a placa Magitech pra provar que ele é um grande guerreiro, né? Porque a missão dele era essa, pegar um pedaço de algum bicho, né? Que ele caçou. Só que ele deu de volta o amuleto dele, né? O amuleto da coragem ele deu pra Lorraine, né? Levar uma asa de morcego ninguém quer, né? Levar um pedaço de preda do chão ninguém quer. Mas a placa Magitech... Aí todo mundo tá de olho. Rapidinho aparece dono. Sim, eu gostei da forma que eles conduziram, assim. Fala assim, meu lado metagame fala alto, mas eles agiram de forma correta. E aí, pro final da aventura, o Guilherme fez mais uma cena de interlúdio, dessa vez com um hiato de 5 anos, cara. A Fábula Última tem isso, né? Você pode fazer um interlúdio ao redor de uma fogueira, mas você pode fazer um interlúdio de 5 anos. E aí você diz o que é que seu personagem fez durante esses 5 anos, o que é que ele treinou, o que é que ele se aprimorou nesse ato, né? Isso é bem legal, provavelmente depois talvez ainda tenha mais algum elipse, até para eles aproveitarem mais os níveis, né, nesse tempo de campanha que eles vão ter, para mostrar mais o que cada nível pode fazer. Então esse elipse de tempo é legal. Que, infelizmente, eles não foram muito bem, né, tirando a Chance. A gente joga RPG pra não ter que lidar com a realidade, a gente vai pra RPG pra lidar com a realidade que a gente tá se frustrando na vida dos personagens também. Não tava muito bom, tava meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas a Chance, ela só se deu bem porque ela ficou em casa, né?
Foi bem isso. Parece que é maldição da Vila dos Cogumelos. Aí você vai sair, sua vida vai ser miserável. Cara, parece que é mesmo, cara. É verdade. Tá certo que a Lorraine, ela até conseguiu um certo sucesso. Ela foi embora com o forasteiro lá, o tal do Ilvizar. Mas ela não foi tão bem. Ela gastou 2 pontos de fábula última pra isso, pra ter esses sucessos. Pra poder ser médio, né? Não é nem um sucesso. Pra poder né? ser mediano, pra ver. É a vida. E aí, só que o Dalan e o professor Percival se ferraram, né? Porque o Dalan, ele foi viajar com os caravanos, o desejo dele era esse, né? E aos poucos, ir saindo da vila, conhecendo o mundo e voltando. E o professor, ele se deu o que se deu pior, né? Porque ele decidiu ir até a Fortaleza das Mandíbulas, lá, a terra do Kylan, né? Só que ele falou que ia apresentar ao Mardrak a sua caça, né? Ia conhecer de verdade o Mardrak. E a caça dele era um pato. E aí parece que é uma coisa, né? O André tava procurando um jeito de levar o professor Percival até o destino dele. E o destino dele é isso aí mesmo. Acho que vão fazer alguma coisa com... Por conta do dado ruim que ele rolou, né? Ele ficou preso na Fortaleza das Mandíbulas com um pato. Eu acho que a galera vai fazer alguma coisa com ele, com isso aí. Tá na hora da gente ver o Dr. Percival virar pato. O momento é esse. Atingir todo o seu potencial, né? Inclusive, exatamente elogiar isso e falar pro pessoal, aproveita essa vibe dele, pessoal narrar mais, descrever mais o que eles estão fazendo. Ainda sinto o pessoal meio contido, e ele não, ele solta, ele vai lá, interpreta, ele dá mais descrição do que ele tá fazendo. Eu acho que o pessoal pode descrever um pouco mais as ações. Fala um pouco mais. E aí, no final da descrição, cada um fez um teste, né, como a gente falou, e aí eles propuseram os atributos que eles iam rolar, né, dizendo, é tido rolar tal coisa e tal coisa. E aí o Guilherme passou no final dos testes, né, que a gente falou como a gente falou aí, que uns foram bem, outros foram mal. O Guilherme passou um dever de casa para eles, né, de escrever mais ou menos durante aí essa semana, pensar, dar detalhes das dificuldades que eles enfrentaram ou dos avanços que eles conseguiram, no caso só da chance, né, que só ela que avançou alguma coisa. Ela foi a menina dos olhos, né, bancou lá... personagem que nasceu para aquilo e alcançou o objetivo para qual nasceu. Então, a tarefa, entre aspas, mais simples de dizer o que aconteceu é dela. Dos outros, para escolher como é que eles se lascaram, é a tarefa mais complicadinha. Seria até legal. Eles poderiam aproveitar esse tempo e até alimentar o Discord, alimentar o Instagram. Mesma coisa que eles fizeram com a ficha para criar hype, poderia lançar a história no Discord, no Instagram, pra já ir alimentando essa hype pro próximo episódio. E assim também aumentar a visualização pro financiamento, né? Então fica a dica aí. E é isso, Lino. Chegamos ao final do podcast. Voltamos na semana que vem com mais aventuras dos Champiões. Champiões. E pra galera que tá ouvindo, segue a gente nas redes sociais, aí o 8 Pilares. Escuta os episódios, o 8 Pilares vai voltar, tá, galera? É só a gente passar esse frisson de financiamento aqui, de começo de financiamento. A gente vai voltar. E é isso, né, Lino? Tem algum recadinho do final? Abração pra todo mundo. Muito bom ver que tem um pessoal aí acompanhando a gente, comentando, ver sendo comentado durante a Twitch, então é legal esse resultado desse bate-papo aqui nosso e ver que de alguma forma tá agradando um público. Então é isso, valeu, falou! Valeu, gente, tchau, tchau! Fabuloso!